E aí, família Zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim. O dia amanheceu mais escuro hoje, né? Bom, antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocinada mais nada menos do que o Barcelona. E como boas-vindas, tem bônus de até R$ 1.500. E se você usar o cupom ZO1X, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, tem jogo aí? Tem jogo. Hoje tem Borussia Dortmund, tem Milan PSG, já para você fazer uma fezinha torcendo secando. E lembrando que quando você entra no link que eu deixo fixado aqui no primeiro comentário, você vai estar ajudando o canal. E baixa o app também da 1xBet, tudo fixado aí no primeiro comentário. Bom, dito isso tudo, agora sim vamos para o vídeo de hoje. Vasco da Gama pra cima do Botafogo DD. Meu Deus. Que loucura! Um clássico na segunda-feira em São Januário. Vasco 1-0 e o campeonato pegou fogo. Eu escrevi lá, botaram fogo na Série A. Fogo no parquinho. São Januário não recebia um clássico há 2 anos. O último havia sido justamente um Vasco e Botafogo, ainda quando os dois estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. E terminou com goleada alvinegra por 4-0. De volta ao presente, os visitantes foram melhores no início. Aos 28 minutos, Maicon deu boa bola para Paulo Henrique. O lateral ganhou da marcação e chutou de canhota no canto para abrir o placar. Depois do gol, o Vasco passou a ter as melhores chances. Paulo Henrique tentou repetir a dose, mas dessa vez Lucas Perry pegou. Contra-ataque puxado rápido. Paulinho deu um bolão para Paulo Henrique, que achou Gabriel Peck na área para fazer o gol. Mas foi dado um impedimento do lateral. Quase no fim do primeiro tempo, Eric Marcos cruzou e Paulinho quase ampliou. Logo no início da etapa final, Gabriel Peck deu trabalho a Lucas Perry. O Bota se jogou para o ataque, mas pouco criou. Nesse lance, Tiquinho Soares furou. Matias Segovia testou e Léo Jardim tirou do jeito que deu. E Verratti mandou para o alto a chance de matar o confronto. Mas não fez falta. Mais 3 pontos na conta, que fizeram o time sair da zona de rebaixamento. É um resultado muito importante para nós, porque realmente, se não ganávamos hoje, era muito difícil, porque quedan muy pocos puntos, quedan poco en juego, y necesitamos un resultado de esta manera para realmente tener grandes chances. Pero no tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir trabajando, hay que corregir algunos errores que hicimos. O próximo adversário do Vasco seria o Cruzeiro, mas a partida foi adiada. E a Casa Cruz Maltina vai ser do Botafogo por um dia. Com o estádio Newton Santos sendo palco de shows, o Alvinegro vai receber o Grêmio em São Januário na quinta-feira. Sem o artilheiro Tiquinho Soares, que estava pendurado e levou o 3º cartão amarelo. Empatado em número de pontos com o Palmeiras e com um jogo a menos, o Bota pode perder a liderança na próxima rodada. O título brasileiro está definitivamente em aberto. Momento que ninguém está satisfeito, né? Os jogadores nenhum satisfeito, nós como clube também não estamos. E entendemos que do jogo agora que nós teremos contra o Grêmio na próxima quinta em diante, nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos. Dar o nosso melhor no próximo jogo e brigar pela vitória. Ainda somos líder, então não tem nada perdido. Mesmo esses mesmos jogadores que perderam hoje, perderam para o Palmeiras, que colocou o time brigando pelo título. Então, com muita humildade e respeito, obrigado por todos que estão nos apoiando e não desconfie, que a gente vai lutar até o final. Outro campeonato, né, Loirão? É outro campeonato, a verdade é essa. Que desânimo. Aquela tal de gordura, a gente falava, já foi. E era uma bela Já gordura, foi. chegou a ser de 13 pontos. Já foi essa gordura, agora é outro campeonato. Palmeiras vindo com força, o Bragantino
que a gente fala muito dessa questão de não ter a pressão e a responsabilidade de estar fazendo feijãozinho com arroz ganhando, muito próximo. O Grêmio, que para mim é a grande surpresa nesse G5, G4 aí do Campeonato Brasileiro, por ter voltado da Série B. É outro campeonato. O Vasco dando a vida para tentar sair dessa zona perigosa, que é a zona de rebaixamento, e aí passa muito por vencer os jogos em casa. E ontem o Vasco não começou jogando bem, eu acho que o nervosismo não tomou conta, mas no final acabou dando tudo certo. E aí o Botafogo acabou sentindo, depois do gol principalmente, o Botafogo sentiu muito. O desânimo do Botafogo era visível, principalmente depois do gol do Vasco. O time não conseguia reagir, errava passes bobos, não conseguia fazer aquelas jogadas rápidas em velocidade que tem apresentado ao longo do campeonato. E aqui eu queria destacar também a força de vontade, a atenção, o foco do Vasco da Gama. Os jogadores entraram empenhados, querendo o resultado. Mais importante era fazer os 3 pontos do que ter uma partida bonita, vistosa. Era um clássico contra o líder. E aí você vê que o Botafogo está abalado, é nítido. O Lúcio Flávio até falou depois que o time ainda depende de si próprio, está na frente do campeonato. Mas o problema é o desempenho, é a questão mental. Tudo isso a gente vem percebendo que já não é a mesma coisa do que o Botafogo apresentou. E aí eu pergunto para você, o que acontece com o Botafogo? Porque o problema era o Bruno Lage. Aí o Bruno Lage foi demitido, o Lúcio Flávio foi promovido a técnico principal, os jogadores apoiaram a ideia. E eu sentia, nesse momento, que os atletas do Botafogo é que comandavam ali o negócio. Não dá para falar que o técnico não é o Lúcio Flávio, não seria capaz de dizer isso, mas os jogadores estavam ali influenciando junto com o técnico e parece que todo mundo perdeu essa motivação. Nesse nível, nessa situação do Botafogo, e nada contra o Lúcio, né? Até acho que ele é um cara lúcido, né? Ele tem clareza no que ele faz, mas eu acho que ele não viveu ainda. Eu acho que é a primeira vez que ele vive uma situação parecida como essa. Falta experiência? É esse caminho, é onde eu queria chegar. Ele não viveu essa situação ainda. Ele pega um time muito bem armado, jogando um bom futebol, encantando, com a margem de pontuação assim, maravilhosa. Todo mundo falava do título. Teve a oscilação, né, a saída do Castro, aí veio o Bruno, as coisas não começam a acontecer, sai jogador e machuca, o Tiquinho teve a questão da lesão, teve essa oscilação, o Caçapa veio por algum momento, conseguiu recuperar a confiança dos jogadores. Sai o Bruno depois, sai o Caçapa e aí vem o Lúcio. E aí quando tinha a oportunidade do Caçapa voltar, eu acho que o Botafogo, no geral, preferiu colocar o Lúcio. Só que o Lúcio não viveu essa experiência. Eu acho que ele não sabe como lidar com essa situação agora de instabilidade, de falta de confiança. Você vê que na própria coletiva de ontem ele estava também inseguro com as palavras. Ele dentro do vestiário, provavelmente, os jogadores se incentivaram um ao outro mais do que ele, que é o treinador. Então, essa falta de experiência, nessa turbulência que o Botafogo está vivendo, eu acho que pode ser um problema para essa reta final do campeonato. Olha, ontem especificamente, eu quero aqui lembrar que as ausências do Vitor Cuesta e do Adrielson, uma dupla super celebrada nesse Campeonato Brasileiro, talvez a melhor dupla de zaga em termos até de resultados, não estou falando em talento, nenhum dos dois jogou. Fora isso, a gente viu também que o Marlon Freitas é um jogador importante no meio-campo, aí entra o Danilo no lugar dele. Quando o Vitor sai e o Júnior Santos também não aparecem para o jogo, isso prejudica o Tiquinho, ele fica muito isolado. Ontem ele deu uma furada que a gente está mostrando aí, que não é digna do cara que nós temos apontado como o artilheiro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, computando o campeonato desde o início. Então, depois ele tomou um amarelo, não vai jogar contra o Grêmio, é um desfalque importantíssimo. É um jogador referência, que muitas vezes decidiu jogos. Então, ontem, especificamente, o Botafogo, ele ficou assustado com o gol, acho que veio aquele filme do jogo contra o Cuiabá, e fora isso não reagiu, e a gente sabe que algumas peças importantes não estavam à disposição. E isso também prejudica a equipe. E é óbvio que todos esses problemas do Vasco tem muito a ver com o resultado, tem muito a ver com a questão mental do que foi o jogo contra o Palmeiras, mas aí você citou em algum momento a atitude do Vasco. O Vasco ontem dentro do São Januário, diante do seu torcedor,
A cada jogada você tinha pelo menos 3 jogadores diminuindo o espaço nos jogadores do Botafogo. O Botafogo em nenhum momento, mesmo no 0-0, quando o Botafogo no início era melhor, ele não se sentia confortável por causa da atitude dos jogadores do Vasco. Coletivamente muito sério, muito bem postado e méritos do Ramon Dias, que vem dizendo que o Vasco não vai cair, bancou isso publicamente e o Vasco está aí nessa luta. Segue, não tem nada definido, mas é importante você sair da zona do rebaixamento. A gente já mostra o Vasco na 16ª colocação, lembrando que o Cruzeiro tem jogos a menos, não é? Tem esse problema, mas por enquanto o Vasco está fora, está aí brigando para conseguir melhorar o seu desempenho na tabela. Já o Botafogo segue na liderança, mas agora aquela gordura diminuiu, tem apenas um jogo a menos do que o Palmeiras, por exemplo. O Bragantino também tem um jogo a menos, olha a loucura. O Grêmio não, o Grêmio tem 32, o Galo também tem 32 e o Flamengo, que vai receber o Palmeiras na próxima rodada, já amanhã. O Palmeiras sabe que tem esse jogo importante, jogo dificílimo, mas a chance do Flamengo, se quiser ainda pensar em alguma coisa, é vencer a equipe do Abel Ferreira. Então, tá tudo muito embolado, até o 6º lugar, vamos dizer assim. A gente vai mostrar daqui a pouquinho as chances de título. Inclusive, podemos mostrar agora, explicando melhor uma matéria, para que todos... Bom, família zoeira, é isso aí, né? Difícil falar, difícil você fazer uma análise. Acordei de manhã, achei que teria cobranças lá no CT do Botafogo, mas pelo visto, não tem ninguém, né? Quase todos os ingressos vendidos novamente para o jogo contra o Grêmio, essa semana, em São Januário mesmo. E eu ouvi ontem o cara falando assim, enquanto a torcida do Fluminense estava comemorando o título da Libertadores, a do Botafogo, um tempo atrás, estava comemorando a eliminação da Sul-Americana. Aquela coisa de querer mostrar apoio, para não deixar os jogadores sentirem a eliminação. Uma eliminação que poderia trazer um título esse ano, que muitos diziam que era o caminho mais fácil do Botafogo conseguir um título esse ano, era a Sul-Americana, que estava assim, ó, mamão com açúcar. O Botafogo abriu mão de lá para ter 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito mais difícil, que uma hora o Flamengo chegaria mais forte, que o Palmeiras iria acabar a Libertadores, eles ganhando ou não, chegaria mais forte. Esqueceram do Bragantino, que ninguém fala. O Grêmio, que não estava brigando por mais nada também, praticamente, chegaria mais forte. Desde o início do campeonato era cotado como um dos favoritos também ao título, o Grêmio. E o Botafogo simplesmente abriu mão da Sul-Americana, botando um time de reserva, misto, e quando botou os titulares não conseguiu reverter o placar, perdeu para um time horroroso. E é isso. Enquanto os uns comemoram títulos, nós comemoramos qualquer coisa. Qualquer coisa no Botafogo hoje é para se comemorar. Eliminação daqui, a queda do técnico dali, tudo se comemora, menos um título. Que tristeza. Claro, eu sou um cara, sem sacanagem, eu sou um cara que eu sou muito pé no chão. Eu venho aqui e eu não posso mentir, o Botafogo me contagiou. Eu cheguei a acreditar muito no título. Eu cheguei a falar, acabou o campeonato, o Botafogo não tem como perder esse título. No segundo turno aí o Botafogo precisava de 5 vitórias, poderia perder 3, 4 jogos. Só que ele já perdeu 3, 4 jogos e só ganhou uma. Então, tipo assim, eu falei, e outra, eu ainda falava outra coisa. Vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar o momento, porque eu não sei até quando isso vai durar. E infelizmente isso está acabando. Triste, realidade. E é isso. Só que covardia é uma parada que não dá pra engolir. Você perder porque o teu adversário jogou melhor, tal, mas você jogou, criou chance, é uma coisa. Agora você entrar pra pegar o Vasco da Gama, pra pegar um Cuiabá, pra pegar um Goiás, e você jogar da maneira que o Botafogo jogou ontem. Aquela entrevista do Tietchan no final do primeiro tempo era a cara do apocalipse. É a cara do fim dos tempos. É tipo assim, a gente jogou bem de 20 minutos, tomou um gol, acabou o Botafogo. A gente não vai ganhar esse jogo mais. E outra, deixou entender, tipo assim, já fizemos os pontos para levar praticamente para Libertadores, acabou, é isso aí. Não adianta botar toda a culpa no Lúcio Flávio, porque os jogadores que abraçaram o Lúcio Flávio, os jogadores que falaram que ia levar o Botafogo ao título, não o técnico. Então, tipo assim, o Tiquinho Soares, pra mim, é um pipoqueiro, nem se compara ao Cano. O Cano, aí você vê o Cano jogando Libertadores, Brasileirão, o cara corre, o Fluminense perde aqui, perde ali, e o cara tá dentro de campo, não forçando um cartão pra ficar fora de um outro jogo importante que é contra o Grêmio. O Tiquinho forçou um cartão lá no meio de campo. Primeiro que ele não tava nem conseguindo correr mais. Aí correu até o meio de campo pra forçar um cartão pra ficar fora do próximo jogo. O que mostra mais infantilidade ainda da parte dele, um cara que é jogador de Europa, que era experiente,
fazer aquilo ali para forçar um cartão para ficar fora do jogo, ou seja, ele pipocou contra o Palmeiras no pênalti, não jogou nada ontem, a poucas chances que ele teve, ele furou a bola, e ainda para completar, ele faz aquilo para ficar fora do próximo jogo. Ou seja, o cara que é a alma do Botafogo, que ajudou 90% a levar o Botafogo aonde está hoje, no primeiro turno, e chega e tem uma atitude dessa, isso aí não tem nem o que falar, mano. Isso aí não tem nem como te defender, Tiquinho. Então, molecagem, né? Molecagem. Quem se salvou ontem? Danilo Barbosa, que não é titular, mas jogou muita bola. O Sampaio, que nunca fez uma partida boa pelo Botafogo ontem, jogou. Só que ele é meio maluco da cabeça. Esse cara não tem como ser titular. Qualquer coisinha ele quer brigar. Você tem uma ideia? Ele quase não joga, é quase sempre reserva e já tinha 2 amarelos. Como? Não sei. Mas jogou bem ontem. Pela primeira vez eu vi ele jogando bem. E o Tietchan, que ainda mostrou alguma força de vontade ainda no primeiro tempo, chutando bolas que batia na defesa do Vasco, mas tentou fazer alguma coisa, mas no segundo tempo morreu. Agora Eduardo e Marçal, não tem como. Não tem como. Bom, família, é isso. Com muita tristeza, eu vou encerrando o vídeo aqui. E não vou nem falar que seja o que Deus quiser, né? Porque eu acho que Deus já deixou um pouco claro o que ele quer, que a gente não vai ser campeão. Então, se o Botafogo ainda for, parabéns. Agora, tudo indica de que não vai ser. Se você não acredita, parabéns pra você, que você ainda vai sofrer mais do que eu. E se for, eu falo, tinha mais que obrigação, né? Depois do primeiro turno inteiro. Agora, se não for, você ainda vai acreditar. Acho que você só vai deixar de acreditar quando o Botafogo for ultrapassado. E isso já pode acontecer na próxima rodada. Infelizmente, aquela gordura enorme que o Botafogo tinha, acabou. Aquele elefante que estava em cima da árvore já está caindo. Infelizmente, temos que ser realistas. Cabeça no lugar. Vou ficando por aqui. Fui.